Olá! Hoje o Conexões debate a violência sexual contra as mulheres. Um tema de relevância, já que, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as notificações de estupro no país têm aumentado nos últimos 5 anos. Mas antes disso, você também acompanha... A acessibilidade de pessoas com deficiência também é um ponto importante na Praça Consciente. A gente pensa, muitas vezes, que está votando só naquele candidato. Mas a coisa não é tão simples assim. Um espaço para agregar e difundir diferentes manifestações artísticas. Goiânia é conhecida como uma cidade cheia de belas praças, mas uma em especial chama a atenção, a Praça Consciente, que foi construída toda de forma sustentável. A beleza das praças é uma das características da cidade de Goiânia. Elas estão espalhadas por várias regiões da cidade e dão cor à paisagem cinza da metrópole. Mas uma praça em especial chama mais a atenção. Isso porque ela foi construída de forma sustentável. Localizada em um dos setores mais nobres da capital goiana, o setor marista, a praça tem 1.400 metros quadrados e é arborizada com árvores nativas do Cerrado, como o ipê. O piso da praça é aderente e permite a passagem de 90% da água da chuva. E a madeira utilizada é toda de reflorestamento. As madeiras que foram utilizadas aqui são madeiras de reflorestamento. Os pisos utilizados aqui em substituição à grama, ele é um piso drenante para fazer a absorção da água. A água de chuva que cai aqui, ela é absorvida no próprio terreno, ela não escoa para fora da praça. Aproveitamento das energia solar, transformando em iluminação. Toda a iluminação que tem aqui são lâmpadas de LED abastecida com energia solar ou energia da água de chuva. Quer dizer, a enxurrada, que é um transtorno numa cidade, aqui nós aproveitamos essa água que escorre pelo asfalto, jogamos ela dentro de uma turbina, ela gera energia, depois o excesso, aquela água, ela é conduzida para debaixo da praça para ir sendo absorvida pelo terreno, só o excesso é que cai na galeria de água pluvial. Os espaços construídos receberam materiais reaproveitados. Contêineres estão no lugar de edificações de alvenaria. Pneus se transformaram em bancos e vasos de plantas. E garrafas PET são reaproveitadas na horta vertical. A acessibilidade de pessoas com deficiência também é um ponto importante na Praça Consciente. Há piso tátil, identificação em braille, rampas de acesso e também um jardim sensorial. Para aquelas pessoas portadoras de deficiência, onde ele pode desenvolver aí os 5 órgãos do sentido, desde o olfativo, o tátil, o texto, além do espaço cultural que nós criamos para ser um apoio realmente para pequenos eventos culturais, mostras fotográficas, fim de tarde, para que realmente a praça seja um ambiente de convivência. Você sabe como funciona o sistema eleitoral brasileiro? Aprenda um pouco mais hoje no Conexão Cidadã com o professor Francisco da Mata Tavares. Quando a gente vota para um deputado federal, para um vereador, para um deputado estadual no Brasil, a gente pensa, muitas vezes, que está votando só naquele candidato. Mas a coisa não é tão simples assim. A gente vota no candidato, mas ao mesmo tempo no partido. Então, como é que funciona uma eleição? Primeiro, o partido ou a coligação de partidos do nosso candidato precisa alcançar um número mínimo de votos para conseguir ter um lugar lá na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Esse número mínimo de votos é o coeficiente eleitoral. Então, se o partido alcança, por exemplo, 10% dos votos em uma eleição, ele tem direito a 10% das cadeiras na Câmara Federal. Se ele alcança 1% dos votos, ele tem direito a 1% das cadeiras. Ocorre que ele pode alcançar um número de votos tão pequeno que não é suficiente para ter sequer uma cadeira. Nesse caso, a gente diz que o partido não alcançou o coeficiente eleitoral. Portanto, nós votamos no deputado, e ele precisa estar bem colocado dentro daquela coligação partidária,
e votamos na coligação partidária do deputado. E ela precisa alcançar o coeficiente para que os seus membros, ou os mais bem colocados dentre os seus membros, possam se tornar deputados, vereadores, etc. E ainda no programa de hoje você acompanha mais um debate importante no Conexões. O tema desta vez é a violência sexual contra as mulheres brasileiras. E no próximo bloco você fica sabendo mais sobre um ponto cultural de Goiânia, a Oficina Cultural Gepeto. Conexões já está de volta e o tema agora é cultura. O que começou apenas como uma reunião de amigos, hoje é um dos locais mais frequentados por quem gosta de boa cultura e também de boa pizza. Conheça agora a Oficina Cultural Gepeto. Um espaço para agregar e difundir diferentes manifestações artísticas, como música, teatro e artes plásticas. Mas também uma pizzaria que funciona uma vez por mês. Assim é a Oficina Cultural Gepeto, que fica no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Meio camaleão, ele vai se adaptando às necessidades, a quem está próximo, quem chega, quem traz uma ideia. O objetivo geral é estar disponível para grupos, para pessoas que queiram desenvolver trabalhos em pronto, a cultura. Ser um pouco de catalisador, digamos assim, um pouco de juntar as pessoas, possibilitar o desenvolvimento de projetos, né? Segundo o coordenador e idealizador do projeto, tudo começou como uma reunião de amigos, que depois foi aberta ao público. A gente construiu um forno e começou a fazer pizza aqui. E aí começaram a chegar os amigos e tal, vamos fazer uma pizza. Nós acabamos funcionando quase 2 anos como uma pizzaria mesmo, aberta. Todo dia a gente fazia pizza. O grupo que estava junto nessa resolveu parar com a pizzaria, continuar fazendo pizzas regularmente para reunir os amigos, mas de uma forma mais sazonal. As atividades da oficina já ultrapassaram os muros da pizzaria e ocuparam as ruas de um dos setores mais antigos de Goiânia. Isso porque há 10 anos ocorre a Galhofada, a pequena mostra de teatro de rua. Para continuar falando sobre cultura, você confere agora as melhores dicas de eventos artísticos e também acadêmicos que acontecem em Goiânia. A Assembleia Legislativa de Goiás promove o 2º concurso de linguagem expressiva, com o tema Conselho Tutelar, um amigo em que posso confiar. Alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de todo o estado podem enviar textos sobre o tema para o Conselho Tutelar de cada cidade, de 2 a 13 de setembro. A divulgação do resultado do concurso sai dia 15 de outubro. O Núcleo de Estudos da Religião Carlos Rodrigues Brandão realiza na próxima quinta-feira a conferência Os Deuses do Povo, com a presença do sociólogo que dá nome ao grupo, Carlos Rodrigues Brandão. A conferência ocorre às 8h30 da manhã no auditório Lauro Vasconcelos, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, que fica no campus Samambaia. Está aberta a exposição A Casa, a Rua, a Cidade, de responsabilidade do Centro de Informação, Documentação e Arquivo da UFG. A exposição está instalada na Casa da Memória, que fica na Rua 20, no centro de Goiânia, e conta um pouco da história desse prédio onde já funcionaram a Faculdade de Direito da UFG e a Reitoria da Universidade. O horário de visitação é da 1 às 5 horas da tarde. No feriado de 7 de setembro, ocorre a 6ª descida ecológica do Rio Uru, na cidade de Heitoraí. Os participantes vão se encontrar às 7h30 da manhã na rodoviária da cidade, de onde saem para a descida do rio em 90 embarcações. Além disso, o evento ecológico também conta com minicursos e trilhas interpretativas. As inscrições podem ser feitas nos telefones que você vê aí na tela.
próximo bloco, você confere o debate de hoje do Conexões, que vai falar sobre uma triste realidade, a violência sexual contra as mulheres brasileiras. Quem vai falar sobre esse tema é a professora Angelita Lima e a delegada titular da Delegacia da Mulher, Ana Elisa Gomes. A cada 12 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência sexual no Brasil. Nos últimos 5 anos, o número de registros de estupro aumentou cerca de 160% no país. E é sobre isso que o Conexões de hoje vai falar, a violência contra a mulher. E para discutir mais sobre esse assunto, estão aqui no estúdio a delegada titular da Delegacia da Mulher, Ana Elisa Gomes. Olá, delegada, muito obrigada por estar aqui. Um prazer, muito obrigada ao convite. E estou sempre à disposição. Também estamos com a professora Angelita Lima, que é pesquisadora na área e também feminista. Olá, professora, muito obrigada. Olá, também é um prazer estar aqui com você, com a delegada, para a gente debater um tema que é tão importante para a nossa organização social, para a nossa qualidade de vida. Mas antes de começarmos o debate, você confere agora uma matéria falando mais sobre o número de estupros no país. Em 5 anos, os registros de estupro aumentaram 168% no Brasil. Os números subiram de 15.351 em 2005 para 41.294 em 2010, ano mais recente das estatísticas compiladas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados são reunidos com base em ocorrências policiais e dados do Sistema Único de Saúde, pois ainda não existe no país uma base nacional com dados oficiais sobre a incidência deste tipo de crime nos estados. Naqueles que mantêm informações recentes, a tendência deste crime sexual também aponta para o aumento em 2013. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, os registros aumentaram no estado neste ano. Os casos de estupro foram de 285 entre janeiro e junho do ano passado para 300 no mesmo período deste ano. Os casos registrados foram de 66 para 53 no mesmo período comparativo. Apesar do aumento no registro de casos de estupro, houve alguns avanços nos últimos anos, como a aprovação da Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que coíbe a violência doméstica, e também a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito da violência contra a mulher, e a criação de um Banco Nacional de Dados sobre a Violência contra a Mulher, que deve ficar pronto em 2014. Bom, delegada, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os registros de estupro aumentaram nos últimos 5 anos. Como é que é a situação aqui de Goiânia? Os registros têm aumentado e a senhora acredita também que esse aumento de registros possa ser uma mudança na atitude da mulher que sofre essa violência sexual? Eu acredito que sim. Em relação aos números nacionais, que diz que houve um aumento realmente em todo o Brasil do número de estupros, eu acredito que isso está relacionado realmente à postura da vítima, que hoje ela se vê violentada e agredida não só por aquele agressor desconhecido, que muitas vezes a captura na rua, enfim, leva para uma região de mato, de lote baldio, enfim, pratica o estupro, mas também dentro de casa. Os estupros acontecem muito, são praticados muitas vezes pelos companheiros, pelos maridos, pelos namorados, por parentes próximos, vizinhos, e muitas vezes essas vítimas não denunciavam ou eram orientadas por seus familiares, pais, mães, que não fizessem as denúncias. E hoje essas denúncias estão sendo feitas, as pessoas estão procurando mais a polícia e os fatos estão sendo apurados. Então, eu acredito que realmente esse aumento dos números nacionais está relacionado a essa nova postura da vítima, que hoje realmente não admite essa situação de violência. Felizmente, em Goiânia, comparando o período desse ano com o mesmo período do ano passado, houve uma redução sensível, que a gente tem sim que festejar, dos números de estupro, e é o que indica realmente que a apuração dos fatos e a participação imediata das polícias, tanto a civil quanto a militar, na imediata investigação dos crimes, isso tem sim feito com que os agressores desistam da sua prática criminosa. Bom, professora, a senhora que pesquisa nessa área, o que a senhora tem a dizer em relação mesmo a essa postura da mulher e também do agressor? Ele continua sendo um familiar, geralmente um familiar próximo, ou alguém de confiança da mulher?
Bom, as últimas pesquisas no país, e a delegada deve saber disso, né, elas indicam que o perfil tanto do agressor como o tipo de violência que sofre a mulher no país permanece o mesmo. Ele é um perfil vinculado a uma concepção de gênero, né, de que a mulher, na sua essencialidade feminina, ela é um ser frágil, e é uma violência, então, que ela é gestada, vamos dizer assim, no ambiente doméstico. A violência pública, ou seja, externa ao ambiente doméstico, ela é mais recorrente aos homens, aos jovens, aos homens, e as mulheres permanecem refém da violência doméstica. E isso indica que, apesar da atuação da polícia, que é extremamente importante na coibição e na punição, há uma necessidade ainda de um imenso trabalho do ponto de vista cultural, do ponto de vista das mudanças das relações, da igualdade das relações no âmbito familiar e doméstico, para que essa realidade se modifique, né? Então, a questão da notificação, por exemplo, ela foi e é uma grande batalha. Se hoje aumenta o número de notificação por uma mudança da postura, essa mudança, com certeza, ela tem muito a ver com a Lei Maria da Penha, que faz aniversário nesse mês de agosto, ela tem muito a ver com a ampliação desse debate, mas ela ainda é refém também do silêncio familiar, porque muitas vezes o estuprador, o agressor, ele é a autoridade da família, é o pai, é o padrasto, tem uma relação de afeto aí que complexifica a intervenção, tanto da polícia, a delegada sabe disso, quanto das organizações que se dispõem, que existem para apoiar as mulheres, crianças e adolescentes nessa situação. Enfim, as notícias são boas e são ruins. São boas porque algo está mudando e são ruins porque o quadro é muito grave. Assim, o último relatório nacional de homicídios femininos no Brasil, ele aponta, delegada, que Goiás está em segundo lugar, ocupa o segundo lugar em termos comparativos, com dados de 2011. Em 2010 era o 7º lugar, agora ele está em segundo lugar em homicídios no Brasil. E aí, nesse caso, quase não tem problema de notificação, porque a notificação é do atestado de óbito. Ou seja, a subnotificação ela é menor do que no caso da denúncia da violência, nos casos de homicídios. Então, ou seja, e Goiânia também tem um alto índice de homicídio feminino e, sobretudo, mulheres de 17 a 40 anos, ou seja, exatamente na idade em que as mulheres estão se amadurecendo intelectualmente, ocupando lugar no mercado de trabalho, decidindo a sua vida. Esse é o momento em que a violência mais a atinge, ou seja, interfere profundamente na vida dessas mulheres e de seus filhos, enfim, se houverem nessa coisa. A senhora acredita que esse aumento, infelizmente, sair do 7º para o 2º lugar, tem a ver com uma cultura machista do estado de Goiás? O que teria levado a esse aumento? Olha, eu acho que a gente não pode fazer análises redutivas e nem estereotipadas, porque aí nós não vamos sair de lugar nenhum. Se disser, não, é porque o goiano é machista, não vai dizer para nós para onde nós vamos. Eu acho que se a gente, no ano passado, nos 2 últimos anos, foi realizada a CPMI da mulher, da violência contra a mulher, e Goiás esteve na lista. Eu estive na audiência pública com a senadora Ana Rita, que é do Espírito Santo, que na verdade é o estado com o pior índice de violência contra a mulher, de homicídio, tanto as mulheres jovens quanto as mulheres mais velhas. Então a senadora Ana Rita teve um trabalho importante e ela veio a Goiás e terminou a nossa audiência. Não sei se não me lembro se a delegada estava presente. Ela disse assim, olha, em poucos estados encontrei uma estrutura tão deficitária no tocante à articulação dos organismos para enfrentar a violência contra a mulher. Isso é uma opinião, esse é um dado, né? Uma opinião, um dado que aparece no relatório da CPMI. Ou seja, não é uma questão cultural importante, mas é uma questão de estrutura também, que nós estamos ainda começando. É preciso que os organismos que existem hoje, os conselhos municipal e estadual da mulher, as secretarias vinculadas para isso, as delegacias, a Secretaria de Segurança Pública, tenham um diálogo, ou seja, um diálogo no sentido de articular as políticas que são adotadas. Não basta
a delegacia da mulher atuar. Hoje a questão do IML para fazer a dificuldade da mulher que tem que ir à delegacia e depois se retirar da delegacia e ir ao IML para fazer o corpo de delito e voltar, isso é um indicador de políticas fragmentadas, né? E um indicador de que a mulher vai enfrentar sempre muitas dificuldades. Além de sofrer a violência, ela sofre outros tipos de violência e de impedimentos para ela respirar e correr atrás de seus direitos e, enfim, da sua segurança e da sua garantia de vida. Então, enfim, a gente não pode reduzir a um ponto, que se a gente fizer isso, nós vamos errar de novo e continuar no equívoco e de culpar o outro, sem, na verdade, olhar que do nosso lugar, todos nós temos responsabilidades em relação a isso. A delegada, a senhora falou um pouquinho em relação à atuação da Polícia Civil, Polícia Militar. Hoje em dia, como que acontecem as investigações, a prisão dessas pessoas, também a questão de manter essas pessoas, às vezes, estupradores contumazes, que repetem esse ato. Como é que está isso hoje no Estado? Antes eu gostaria de voltar ao que a professora colocou, em relação a essa segunda colocação do Estado de Goiás em número de homicídios contra mulheres. Esse dado ele assusta muito, mas essa colocação ela não está diretamente relacionada à violência doméstica. Goiás existe realmente a prática de homicídio contra mulheres, mas a maioria dos números está relacionada, a maioria das mortes está relacionada ao tráfico de drogas. Não está relacionada à prática de violência doméstica. Falo isso com absoluta certeza. Em relação aos dados referentes aos estupros praticados, quando nós recebemos essas estatísticas na delegacia, nós fazemos um estudo sobre isso para realmente tentar identificar os locais, as regiões onde são praticados os crimes. Porque se o estupro está sendo regionalizado, está mais relacionado a uma região, provavelmente pode estar relacionado a um único indivíduo. E a gente inicia as investigações desse modo. E, infelizmente, nos últimos casos e nos grandes agressores que foram presos, houve um que foi preso e felizmente continuou preso, acredito que vai continuar preso por um bom tempo, ele não tinha muito essa delimitação de local. Ele praticava aleatoriamente, ele capturava vítimas muitas vezes que saíam de bares, acompanhadas de amigas. Ele nunca pegou uma vítima sozinha apenas, pelo menos até o momento em que ele foi identificado e teve sua imagem e sua identidade publicada. Até então a gente só tinha vítimas, ele só capturava vítimas de 2 ou 3 vítimas. Levava essas vítimas quase sempre para o mesmo lugar, mas elas não eram capturadas sempre no mesmo local. Eram levadas quase sempre para o mesmo lugar e nesse local ele estuprava as 2 ou 3 vítimas, ele sempre estava armado, ele é um ex-policial militar, então ele tinha e tem, né, uma condição maior de executar o crime com uma segurança maior e certo de que essas vítimas não iriam reagir. Esse indivíduo ele foi preso. No momento em que ele foi preso, nós tínhamos até então 12 vítimas identificadas. Após a prisão dele, com relação às vítimas, tanto aquelas que representaram criminalmente quanto aquelas que não representaram, nós conseguimos identificar 26 vítimas depois da prisão. Então, é um indivíduo realmente que... Eu até acredito que a queda no número de estupros esteja relacionada à prisão dele, especialmente nesse ano. Porque no período que ele foi investigado, a captura dele realmente gerou muita paciência, muita cautela e muita insistência da Polícia Civil. Porque ele, pelo fato de ter conhecimentos específicos, ele tinha uma capacidade muito grande de estar sempre fugindo, estar sempre se esquivando, se ausentando da cidade, ele muitas vezes ia para o estado de São Paulo, houve muita interceptação telefônica e infelizmente a gente não conseguiu capturar ele antes. Mas felizmente hoje ele está preso. Essas vítimas já estão sendo atendidas desde o início, desde a prática do crime, estão sendo acompanhadas, as audiências estão acontecendo, ele vem sendo processado pelos crimes e eu acredito que ele vai continuar preso. Aquilo que a gente coloca. Nesse caso desse estuprador e de tantos outros que a gente tem em Goiânia, eu falo de Goiânia porque sou delegada da delegacia de Goiânia, infelizmente não existe um perfil do agressor. Quando a gente sai do ambiente familiar, né? Quando a gente está falando a gente chama isso na delegacia de estuprador de rua,
que é aquele indivíduo que ele não tem, realmente ele não atende um perfil, ele não atende uma qualidade específica, ele é um indivíduo, muitas vezes, pode ser um criminoso de oportunidade, ele está andando na rua ali, viu uma mulher andando sozinha, é à noite, não passa ninguém na rua, enfim, ele se sentiu motivado, vamos dizer assim, a praticar o crime e sabe que a mulher sempre é mais frágil, que ela não consegue reagir. É muito comum eles dizerem às vítimas, quando eles abordam as vítimas, não faça nada, só vou te matar, eu estou armado, e quase sempre eles não estão armados, porque nós acreditamos no seguinte, se ele estivesse armado, provavelmente ele apresentaria essa arma, que era o caso desse que está preso hoje, ele sempre estava armado, ele sempre apresentava arma, ou era revólver, ou era pistola, ele nunca abordou nenhuma vítima sem armas de fogo. E nesses casos específicos, eles abordam as vítimas, arrastam as vítimas para regiões mais distantes, lotes baldios, região de mata, muitas vezes até estão de moto, levam essas vítimas para regiões mais afastadas, estupram essas vítimas, muitas vezes abandonam essas vítimas nesses locais. É aquilo que a gente coloca. A vítima, como que ela pode evitar isso? Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade onde a violência é cada vez mais crescente. Ao contrário, e contradizendo isso, a gente tem a redução da violência sexual nesses casos de estupros de rua, né? O que a vítima tem que fazer? Ter a cautela necessária para andar, os horários que ela está andando à noite na rua sozinha, porque geralmente esses agressores, eles se aproveitam dessas circunstâncias, das ruas mal iluminadas, de mulheres muitas vezes que às vezes saem, vão para a festa e tal, estão embriagadas. E uma mulher embriagada, às vezes ela está mais fragilizada do que uma mulher que está com o seu nível de consciência normal. E aí ele se aproveita disso também. São vítimas, às vezes, que são pegas pela má sorte realmente, sabe? São circunstâncias ao redor ali do local onde ela está que favorecem o agressor. Bom, então agora nós vamos para um rápido intervalo e continuamos discutindo esse tema no próximo bloco. Nós voltamos com Conexões, que hoje debate a violência contra a mulher. Estão aqui no estúdio para falar sobre o tema a delegada titular da Delegacia da Mulher, Anelisa Gomes, e também a professora Angelita Lima. Bom, professora, recentemente houve a aprovação de uma lei que obriga os hospitais a oferecerem a pílula do dia seguinte, o remédio contraceptivo, para que a mulher vítima de estupro não tenha menos chances de engravidar do estuprador. Houve até uma discussão muito grande na Comissão dos Direitos Humanos em relação a essa aprovação, relações também com a questão do aborto. Como é que a senhora vê hoje em dia também tanto a aprovação dessa lei, a garantia desse direito, como também essa relação, às vezes, um pouco conturbada com ideologias, morais, religiões? Então, olha, há 2 anos eu estive no Encontro Feminista Latino-Americano em Bogotá, e é importante perceber o quanto que as políticas adotadas no Brasil para as mulheres, elas são referências para as mulheres latino-americanas. Assim, a questão da pílula do dia seguinte, ela é fundamental e ela é uma referência internacional do ponto de vista do atendimento à mulher em situação de vítima, especialmente a mulher estuprada, né? E esse é um avanço e é uma prática que o Brasil já vinha implantando, já está no imaginário das pessoas, em um certo sentido, pelo menos na ponta de atendimento, de atenção à mulher, a pílula já era uma prática. O que ocorre é que houve, nessa última legislação, a composição da Casa Legislativa, um recrudescimento e um acirramento da disputa do ponto de vista do Estado laico, quer dizer, da interferência de valores morais e religiosos nas políticas do Estado. Então, a presidência da República sofreu uma pressão muito forte no sentido de retroceder. Então, a aprovação da lei, que foi inclusive objeto de discussão e de mobilização nacional das mulheres no país inteiro e internacionalmente, porque, como eu já disse, o Brasil é referência em várias políticas para as mulheres, a Lei Maria da Penha também é uma referência. O fato de a presidenta ter sancionado a lei, na verdade, foi para
foi o resultado de uma mobilização contra um recrudescimento, contra o fechamento de uma prática que já vinha sendo feita e que dá certo em vários aspectos. Assim, para uma mulher estuprada, que já passa por todo o processo traumático e ainda ter que sustentar uma gravidez, se deparar com uma gravidez, depois sustentar uma batalha pelo direito ao aborto ou não, porque isso, a questão do aborto, mesmo o aborto legal que está no Código Penal desde 1940, ele ainda em várias instituições, ele ainda é tratado como um crime, a mulher é tratada com discriminação, então ela teria que travar mais uma batalha. E a pílula do dia seguinte, ela realmente é um elemento importante na recomposição de cidadania e de dignidade da mulher, né? Nesse aspecto, sim, confesso que foi um momento muito tenso, nós ficamos muito tensas, com muito medo de um retrocesso, e foi foi um alívio a sanção da lei, da forma como foi, sem tocar nesses princípios e nessas práticas que são fundamentais para quem está querendo avançar e realmente interromper esse processo de violência, de aumento de crimes e de impunidade e de sofrimento das mulheres, né? Delegado, uma outra mudança também em relação ao que antes dizia atentado, violento ao pudor e estupro. Hoje, qualquer prática que não tenha uma carícia ou um beijo forçado, alguma coisa que não tenha sido de consentimento da mulher, é considerado estupro. Isso. Na verdade, existe uma certa confusão. Essas carícias, esses contatos, eu diria, de caráter sexual, sempre foram criminalizados. Só que antes em duas condutas diversas, estupro e atentado violento ao pudor. Agora, as duas condutas foram unificadas, né, em apenas um crime de estupro, mas continua tudo sendo crime ainda. O que foi modificado realmente é que hoje homens também podem ser vítimas de estupro, né? As penas foram aumentadas, criou-se uma figura específica quando as vítimas são menores de 14 anos, para vítimas de menores de 18 anos também. Foi uma alteração muito feliz do legislador, e isso trouxe realmente mais garantias e maior efetividade na aplicação da lei, especialmente nos trabalhos de apuração, processo e julgamento dos agressores sexuais. E uma orientação para as mulheres. Caso uma mulher seja vítima de uma violência sexual, por menor que seja, qual deve ser a conduta dela a partir do momento dessa violência? Olha, a gente sabe que é muito traumático. Na verdade, é complicado a gente falar, a gente sabe. A gente imagina realmente que o trauma é muito grande, mas as estatísticas, os estudos, os profissionais responsáveis pelo atendimento psicológico, psiquiátrico dessas vítimas, todos eles admitem e relatam que os traumas são muitas vezes irreparáveis de uma situação de violência, que dirá então uma violência sexual. Essas vítimas, apesar de todo o trauma, de todo o estresse, de toda a violência sofrida, a dor espiritual, a dor física que ela esteja sentindo, ela deve procurar imediatamente as autoridades. Quando eu digo as autoridades, se o estupro aconteceu em Goiânia, por favor, procurem a Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher faz todos os encaminhamentos para essa vítima. Se for possível, que não seja tomado banho logo após a prática criminosa, porque no banho muitas provas podem ser eliminadas, que as roupas usadas pela vítima também não sejam eliminadas. Muitas vezes acontece das vítimas chegarem à delegacia noticiando que queimaram as roupas, lavaram as roupas, colocaram as roupas de molho, e muitas vezes a gente perde provas também com esse ato, com essa atitude. Essa vítima, ela chegando à delegacia, ela vai ser imediatamente encaminhada ao IML para exames médicos periciais, e imediatamente após o exame médico pericial, ela será encaminhada às unidades de saúde, quase sempre ao Hospital Materno Infantil, que é uma referência nesse atendimento. Existe, inclusive, uma seção dentro do Hospital Materno Infantil que a gente chama de VVS, que é de vítimas de violência sexual, que é totalmente especializado no atendimento dessa vítima. Ali, anteriormente à lei, já era feito esse atendimento, e como eu concordo com a professora, realmente a gente tem que festejar essa lei, porque é um absurdo a gente confundir as coisas, religião com saúde, e isso é uma questão de saúde pública, de direito da mulher. Ali no materno infantil, ela recebe a pílula do dia seguinte. Talvez até mais importante do que isso, todo o tratamento para evitar que doenças se instalem, inclusive a AIDS. Então, essa vítima é um tratamento difícil, mas é um tratamento que pode salvar a vida dessa mulher. Com a pílula do dia seguinte, evita-se a gravidez, mas com o restante do tratamento, que acho que dura quase 30 dias de acompanhamento, sem falar no atendimento psicológico, essa vítima também passa a ser atendida por um profissional da psicologia dentro do Hospital Materno Infantil.
ela toma também o medicamento diário, injeções, para que as doenças também não se instalem. A gente não sabe quem é esse agressor. A partir do momento que ele é capturado, ele é identificado, a gente, para evitar o sofrimento da vítima e continuar fazendo essa medicação, porque a gente sabe que ela tem efeitos colaterais, a gente leva esse agressor também para que ele faça exames, sejam identificadas doenças, caso ele tenha. Se ele for um homem saudável, o tratamento médico em relação às doenças, ele é suspenso. Porque aí a vítima deixa de sofrer, então, em relação a esse tratamento médico. Por isso que eu falo, o acompanhamento, a comunicação imediata da delegacia é muito importante. Vários males posteriores à prática do estupro podem ser evitados. E são evitados, quase sempre. O que a gente tem, infelizmente, são casos, e até para ilustrar, especialmente quando era delegada titular da DPCA, de vítimas que não procuraram a delegacia, procuraram posteriormente, e de meninas de 12, 13 anos que, infelizmente, terminaram grávidas. E aí, às vezes procuram a delegacia já no 5º, 6º mês de gestação, e o que já não é muito indicado, a prática do aborto, aqui eu não vou entrar na discussão religiosa da questão, embora o Código Penal, como a professora colocou, desde 1940, admite essa prática, mas o aborto é permitido, e se a vítima desejar, ela deve lutar por ele, sim. É um direito dela, ela deve correr atrás. Mas no caso de gestações já mais avançadas, a medicina já diz que não é muito seguro, que pode gerar risco para essa mulher. Então, infelizmente, ela vai ter que conduzir essa gravidez. Então, esse acompanhamento imediato, essa notificação imediata pode evitar tudo isso. E isso gera todo um transtorno para a vítima, para a família, para todo o meio que ela convive. Então, realmente, a comunicação imediata, procurar as autoridades, contar o que aconteceu e realmente evitar que esses males eles tenham consequências, que o estupro já é tão violento, mas que dessa ação violenta não sejam geradas consequências piores. Bom, professora, falando um pouquinho mais dessa questão social, às vezes, do estupro, a questão do consentido e do não consentido, às vezes, de mulheres, como a própria professora falou, às vezes sobre efeito de álcool, a gente vê muito essa discussão do que seria sexo consentido ou não consentido. Existe muito também da questão às vezes, cultural da sociedade em acreditar o que é o consentimento ou não da mulher? Bom, esse já é um tema mais complexo. Eu suponho que para os organismos de punição é muito mais difícil mesmo, porque isso está no limite da subjetividade das relações, porque aí nós temos que ampliar o conceito de violência. Ele não está, não foi, todos os nossos tratados que nós somos signatários internacionais, diz que violência não se resume à agressão física, né, que poderá levar inclusive ao feminicídio, ao homicídio de mulheres, mas que a violência contra a mulher, ela está no âmbito simbólico, ela se instala no âmbito simbólico também. E como é que isso é caracterizado? É pelo modo como as mulheres às vezes são numa relação de poder ou numa relação de desigualdade, vamos dizer assim, ela por um processo de pressão psicológica, de produção da baixa autoestima, da vulnerabilização psicológica dessa pessoa, às vezes a vulnerabilização física também, ela é induzida a ceder, digamos assim, ao desejo do outro, esse desejo aí entre aspas, né? E inclui aí a questão sexual. Então, esse é um campo que somente a mulher que é vítima pode dizer. Somente ela. Então, e para ela dizer disso e compreender que esse também é um processo de violência que possivelmente levará a outros tipos de violência e agressão física, ela tem que passar por um outro processo de autoconhecimento, de autoafirmação, para ela reconhecer nesses processos que são confundidos com afeto, com amor. O ciúme geralmente ainda é tido como uma manifestação de carinho, de amor ou de prova de fidelidade ou coisa e tal, e até ela compreender que esses processos são processos que a vulnerabilizam e que é um processo de violência, pode levar um tempo. Então, levar um tempo ou nunca acontecer. Por isso é muito mais fácil, tanto para a imprensa que noticia, quanto para a polícia que notifica, dizer que violência é quando sofreu agressão física, porque a agressão física ela é
ela é palpável do ponto de que é comprovável objetivamente, né, pela ciência. Do ponto de vista psicológico, a violência simbólica, ela exige um aparato muito mais complexo e uma maturidade que talvez nós não tenhamos ainda, porque nós estamos sempre no limite, vamos estar sempre no limite. Então, e uma mulher que reivindica ter sido vítima de uma violência simbólica, ela vai sofrer muitas discriminações. Porque pode dizer que é oportunismo, ela pode ser taxada de um monte de coisas e não ter reconhecida e não ter o reconhecimento de que ela sofreu uma violência simbólica. Sobretudo se ocorre numa relação familiar estável, um casamento, dentro do casamento. Então, isso dificulta muito. É um grande desafio. E é uma necessidade, porque nós sabemos que grande parte das ações de violência no ambiente doméstico que chegam à agressão física e ao feminicídio, ela começa ali, na violência simbólica. E o modo como a mulher vai aderindo a essa violência, né, pela natureza da autoestima baixa, enfim, e como que ela vai aderindo a ponto de chegar a violência física, e aí talvez seja o momento em que ela possa perceber que ela realmente está sendo vítima de violência. Então, é um campo muito complexo, muito difícil, a gente não tem uma resposta objetiva, a delegada não tem, o IML não tem, e a gente, possivelmente, dentro do Conselho de Psicologia, ou os profissionais da área de psicologia e psiquiatria, tem um vasto campo de estudos aí, mas isso ainda não faz uma relação direta com a legislação, com as práticas de punição e tudo mais, e inibição dessa coisa. Enfim, é mais um campo aí de difícil, digamos, intervenção, mas absolutamente necessário. Dizer dele é absolutamente necessário encontrar formas de interferir nesse processo. Bom, vou agradecer muito a presença, professora Angelita, novamente no Conexões, para falar com a gente sobre esse tema. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, estou sempre à disposição aqui. Obrigada também à delegada pela primeira vez aqui. Muito obrigada, delegada, por ter se disposto a vir aqui também hoje. Eu também agradeço muito e, como coloquei no início, também estou sempre à disposição. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail do Conexões ou então para as redes sociais. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite, e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!